O Diablo destruiu uma nação, meus amigos. Como sabemos, o Rimuru teve sua guerra contra Farmos, onde ali ele aniquilaria um exército de 20.000 soldados para ascender e evoluir como um verdadeiro Lorde Demônio. E assim, ele finalmente poderia reviver todas aquelas pessoas que acabaram morrendo durante o ataque do exército inimigo. Mas até aqui foi apenas isso, certo? Não teve nada mais além disso. Ele destruiu o exército, capturou o rei e foi para o Walpurgis. Mas o que aconteceu depois disso? O que o Rimuru fez com Farmos? O que o Diablo, que é o demônio invocado em Farmos pelo Rimuru, vai fazer ali? É isso que nós iremos ver nessa terceira temporada de Tensura, e claro, o que eu vou contar hoje para aqueles que são impacientes, assim como eu, porque eu não aguento esperar muito e sempre acabo indo ler a Light Novel. Hoje vamos falar sobre como que o Diablo, junto com o Rimuru, destruíram Farmos e levaram essa nação à decadência. Mas antes disso, é claro, deixa o gostei aí e se inscreva aqui no canal para me apoiar e, claro, ajudar o meu conteúdo, que vocês sabem o quanto que isso me ajuda, né, rapaziada? Então deixa o gostei e se inscreva no canal. Tudo isso começaria ao mesmo tempo que o Walpurgis estava em andamento. Enquanto as tropas de Tempest atacavam o território de Clayman, Diablo foi encarregado de ir para Farmos com os 3 prisioneiros, Hayley da igreja, Edmaris, o rei, e Hazen, o mago. Ali, todos eles estavam em péssimos estados graças à tortura de Xion, tendo sido reduzidos a massas de carne dentro de caixas, mas eles ainda estavam vivos. Onde a primeira tarefa de Diablo a caminho de Farmos era consertar eles, afinal como que ele iria dar um golpe de estado em um reino sem o rei presente? Primeiro ele usaria sua magia em Hayley e então em Hazen, deixando Edmaris dentro de sua caixa de propósito para seus planos, onde ali, enquanto falava com eles e os subjugava mentalmente, afinal o Diablo nunca deixaria que eles corressem soltos, ele os colocaria sob a asa de sua habilidade única Tentador, onde essa habilidade basicamente permite que ele manipule até uma certa extensão os seus alvos. Por exemplo, agora o Diablo tem controle sobre o Hayley e o Hazen, então se algum deles tentasse pensar em trair o Diablo, primeiramente ele saberia imediatamente, e caso ele queira, com apenas um pensamento, os dois morreriam. Este é o nível que sua habilidade é poderosa, e ele os colocou dentro dela, ou seja, agora eles eram dele, suas vidas estavam em sua mão. O plano de Diablo consistia em voltar para Farmos com Hayley e Hazen em formas humanas, enquanto Edmaris continuava como uma massa de carne dentro de uma caixa, onde ali eles seriam encontrados desacordados pelos guardas. No caso, eles fingiriam ter desmaiado enquanto apareciam na frente do castelo real, assim os guardas os pegariam e levariam para dentro, começando a primeira etapa do plano, onde, é claro, vendo que os 3 voltaram da guerra que estava acontecendo e o rei naquele estado dentro de uma caixa como uma massa de carne, os nobres logo se reuniram e começou um furduncinho. Todos estavam em alvoroço sobre o que fazer com o rei, e é quando então o Hazen acordaria, supostamente, né, porque ele já estava acordado, ele apenas fingiu desmaiar, para então falar com esses nobres. Ali Hazen contaria uma história completamente inventada para os nobres. Primeiramente, a batalha entre Tempest e Farmos não foi tão unilateral, embora de fato Tempest fosse bem mais forte do que suas tropas. Mas durante a batalha entre as duas forças, toda essa comoção teria acordado Veldora de seu sono eterno, assim revivendo o dragão da tempestade. Até o momento era especulado que Veldora morreu, deixou de existir, afinal depois que sua aura sumiu, nunca mais tiveram indícios dele nos últimos 1 ou 2 anos. Então, obviamente, a notícia de seu reavivamento foi chocante no mínimo, deixando todos em choque e obviamente muito surpresos. Junto do reavivamento de Veldora, todos os soldados de Farmos teriam sumido. Hazen, sob o comando de Diablo, não contou o que aconteceu com as tropas, que o Rimuru os derrotou ou que Veldora os derrotou. Não, ele apenas contou que elas sumiram. Assim que o dragão foi invocado, 20.000 soldados sumiram do campo de batalha. Ele fez questão de deixar claro que não sabia sobre seus paradeiros, de propósito para manter um suspense e desviar um pouco a atenção dos nobres. E assim, apenas 3 pessoas teriam voltado para Farmos vivos: Hayley, Hazen e Edmaris, embora o rei esteja neste estado e precise ser curado. Com isso, mais vozes se levantaram, mais agitação começou, mas com a ajuda de alguns nobres que Diablo contatou previamente, e claro, com Hazen tentando acalmar a
todos, eles conseguiriam pintar uma imagem geral para os nobres. E era esse o background contado antes do rei entrar na sala, e com ele chegando, alguém da igreja, ele contaria como Rimuru os salvou. Enquanto o dragão da tempestade estava enfurecido após o seu reavivamento, Rimuru seria quem teria o parado. E com isso dito, é agora que começa o show real, já que Yom junto com o Diablo chegariam na sala. E se lembrem muito bem do Yom, meus amigos, porque ele é muito importante para essa história e situação. Afinal, não apenas ele é a ponte entre Farmos e Tempest, mas ele também é aquele que Rimuru quer fazer o novo rei de Farmos. Isso já foi falado na segunda temporada, quando os reis testaram o Yom para saber se ele estava preparado ou não, mas de fato Rimuru quer colocar Yom como o próximo rei, como a figura a este bordo e claro, o contato entre Farmos e Tempest que o Rimuru precisa estabelecer. Yom chegaria ali dizendo que conseguiu convencer Rimuru com sucesso e trouxe uma poção que poderia recuperar o rei ao seu estado normal. E obviamente nessa situação, muitos nobres ainda estavam revoltados, principalmente porque um plebeu como Yom chegou ali e está falando de igual para igual com eles. E vocês sabem que nobres são orgulhosos, eles não aceitam desaforo e obviamente se acham superiores quando eles na verdade são pouca bosta. Mas, novamente, Hazen os acalmaria mesmo que fosse à força. Farmos acordou Veldora com seu exército e claramente perdeu a batalha, onde Rimuru Tempest é aquele quem convenceu o dragão a se acalmar, e assim ele é a única pessoa que pode negociar com Veldora no momento. Ou seja, o Rimuru seria a chave para proteger a humanidade do dragão da tempestade, uma figura que tem a vida deles em suas mãos. Eles também diriam que Rimuru é alguém racional e está disposto a conversar sobre isso, afinal ele quer ser amigo da humanidade. Porém, é claro, Farmos atacou ele, matou aliados do Rimuru, então mesmo que ele seja gentil, é difícil falar que ele perdoaria eles por causa disso. Mas mesmo com tudo isso dito, amigos, eu sei que é uma surpresa para alguns como que as pessoas podem ser tão burras, mas mesmo com tudo isso dito, nobres ainda são nobres, e eles não queriam saber, eles achavam ultrajante que eles declarassem derrota, que eles se submetessem a um Lorde Demônio, eles achavam que eles mereciam por direito conquistar Tempest, que eles conseguiriam se reerguer, eles tinham perdido um exército, eles tinham perdido tudo, eles perderam essa batalha, mas eles se negavam a aceitar isso, onde isso foi a um ponto que Hazen perdeu a paciência e colocou todos em seus lugares. Farmos perdeu a guerra e apenas 3 sobreviveram, com o rei sendo reduzido a essa massa de carne. Essa é a situação atual do país, e Hazen deixa escancarada para os presentes, não deixando espaço de manobra para questões, e assim, não tendo alternativa, os nobres aceitariam a proposta de negociar com Tempest, e é quando o Diablo entraria em cena. Usando a sua magia para restaurar Edmares para sua versão original, ele se apresentaria como o representante de Tempest, ao mesmo tempo que ele divulgaria as poções de Tempest como a cura perfeita. Ele usou sua magia para salvar Edmares, mas fez parecer que foi a poção quem curou ele, meio que fazendo aquela propaganda de Tempest. E agora, com o rei curado e em perfeito estado, as negociações começariam, com o Diablo sendo o emissário do país dos monstros. Primeiramente, ele leria uma mensagem do Rimuru. Rimuru deseja paz e um armistício com Farmos, e assim queria marcar um encontro em uma semana para começar as negociações de paz. Mas, antes da paz, eles precisam resolver aquilo que foi deixado em aberto, a hostilidade entre os países. E assim, ele daria 3 caminhos para Farmos antes de sua negociação. A primeira é que o rei abdique do trono e pague reparações de guerra a Tempest. A segunda é que Farmos se submeta a Tempest como um estado vassalo. E a terceira é continuar com a guerra e arrasar suas terras. Porque nesse caso, todos sabem que se a guerra contra Tempest continuasse, Farmos seria arrasado. Eles têm esses 3 caminhos e devem escolher sabiamente dentro da próxima semana. E quando eles tentam argumentar que uma semana é muito pouco ou alguma coisa assim para ganhar tempo ou outras coisas, Diablo cortaria e mandaria que todos calassem a boca. As circunstâncias deles não importam, muito menos quaisquer truques sujos que eles possam sonhar em empregar. A resposta não deve ser atrasada ou a guerra
guerra irá continuar, simples assim. E com isso, Diablo se despede, finalizando a primeira parte do seu plano. E aqui é onde começaria a segunda parte, meus amigos, no caso, uma guerra civil. O Diablo pediu taxas de reparação de guerra extremamente altas de propósito, taxas que eles não iriam querer pagar, mas eles também não teriam outras escolhas, afinal eles nunca deixariam que Farmos se tornasse uma subordinada do País dos Monstros, e obviamente eles não escolheriam continuar com a guerra, porque eles já perderam 20.000 soldados, eles não têm mais forças para ir para a guerra contra Tempest. E assim, obviamente, eles precisarão ir com a primeira opção, abdicar o rei e pagar as reparações de guerra. Porém, eles têm certeza que, assim que o próximo rei assumir, eles não irão querer pagar as taxas de reparação. Então, eles irão fazer o quê? Culpar o antigo rei por causa disso, o finalizar de maneira interna e então quitar sua dívida com Tempest falando, é culpa dele, não minha, nós estamos livres. Onde, é claro, o conflito entre o ex-rei e o atual rei geraria uma guerra civil, que é justamente o que eles estão almejando. Embora a facção do rei não tenha mais soldados, já que o Rimuru mesmo os aniquilou, Yom se juntará ao rei e com Yom se juntarão algumas tropas de Tempest, o que meio que balanceará a balança. E assim, com os dois exércitos estando quites, o Yom com as tropas de Tempest venceriam o novo rei e Yom se tornaria meio que um salvador para Farmos, tornando mais fácil ainda para ele ser um rei, o rei campeão de Farmos. E assim como previsto por Diablo e Rimuru, é exatamente o que acontece. Depois de discutir tolamente as várias opções, o rei daria seu julgamento, assumindo que tudo isso começou por sua própria ganância. Ele foi à guerra e perdeu, simples assim. Obviamente, ainda existiam tolos, principalmente o irmão do atual rei Edmares, que achavam que a orgulhosa nação de Farmos não deveria admitir derrota, não se submeter ao Lorde Demônio ou qualquer outra coisa do tipo. Mas, obviamente, isso foi por água abaixo quando eles perderam 20.000 soldados e Veldora reviveu. Onde então, durante a reunião, chegariam as notícias de que Rimuru Tempest se juntou às fileiras dos Lordes Demônios, oficialmente, ao derrotar Clayman, o marionetista. E obviamente, Rimuru se tornando oficialmente um Lorde Demônio e ainda ser o único que pode negociar com Veldora, tornou as coisas ainda mais fáceis para Edmares. Então Edmares renunciaria seu cargo e declararia seu irmão mais novo como o novo rei, aceitando oficialmente a primeira proposta de Diablo e seguindo o plano. E apenas para falar rapidinho, obviamente rapaziada, teve mais do que isso. Muitos nobres foram contra a ideia, eles discutiram sobre essas três opções por muito tempo, mas foi uma coisa muito repetitiva que não ia chegar a lugar nenhum, então apenas cortei e resumi. Mas só para você ter uma ideia do que eles estavam falando, alguns nobres surgiram com a ideia de envolver outros países e a igreja em sua guerra para que assim os humanos juntos derrotassem o Veldora. Não que eles nunca tivessem dado isso antes, né? Não que o Veldora fosse selado porque ninguém nunca conseguiu derrotar ele, mas eles achavam que se eles com um pouco do pessoal da igreja e outras nações se juntassem, Veldora derrotado, já era, acabou, foi pro espaço. Sim, meus amigos, esse é o nível onde eles estavam indo antes das notícias do Rimuru virar um Lorde Demônio. Mas bem, com a decisão do rei, Farmos e Tempest assinariam um armistício e Tempest seria considerada uma nação oficialmente por Farmos. E aqui Rimuru também passaria a ser tratado como um líder impenetrável, deixando de ser apenas um embaixador dos monstros, como agora o seu líder, um Lorde Demônio e um rei absoluto. E assim como previsto por Diablo e Rimuru, o país seria dividido em duas facções, a real e a nobre. A facção real é centrada em torno do ex-rei Edmares, onde alguns querem fazer do filho dele o novo rei, enquanto a facção nobre gira em torno de Edward, que se tornou o novo rei. Os desentendimentos continuariam até que uma guerra civil começou a eclodir, e claro, do lado da facção real, Yom era a figura de proa, sendo apoiado por reforços de Tempest. Já o lado dos nobres e de Edward eram apoiados por seus exércitos pessoais e claro, outras pessoas. Por exemplo, algum pessoal da igreja se juntou ao lado de Edward, ao mesmo tempo que pessoas mais suspeitas, como comerciantes do Oriente, também se juntaram a ele. Basicamente, do lado do Edward não era apenas ele, como também várias pessoas que queriam acabar com Rimuru indiretamente também se juntaram a ele. E assim, as batalhas finalmente começariam, com partes dos dois exércitos entrando em conflito. E enquanto isso, o Diablo foi pessoalmente para onde estavam os altos escalões, onde ele chegaria em frente ao rei Edward, onde estavam alguns cruzados da igreja, e claro, diversos repórteres de Farmos e de outros países estavam reunidos. Diablo se apresentaria e veio para
para lhe dar um aviso. Edward tem a chance de render suas tropas e fazer as pazes com Yom, e se ele não o fizer, obviamente sofrerá horrores indescritíveis. Edward, é claro, negaria tudo o que ele diz como se fosse culpa do antigo rei, e então começaria a acusar Tempest de ter conspirado com o rei Edmares, e que tudo isso é um esquema dos monstros, enquanto ofende Rimuru em frente ao Diablo. E você vê que o cara perdeu a noção quando ele ofende Rimuru em frente ao Diablo, meus amigos. Tem noção do que é isso? A única coisa pior do que isso é ofender Rimuru em frente a Xion. Assim, depois de mostrar provas falsas e forjadas, Edward continuaria com seu papinho torto, até que Diablo ficou cheio disso. Em seguida, ele ficaria cheio de medo e se esconderia atrás dos Templários e mandaria uma tropa de matadores de demônios atrás de Diablo. Mas claro, ele apenas brincaria com eles até que todos desmaiassem, principalmente ao descobrirem que ele é o demônio primordial preto no ar. Enquanto isso, as tropas da igreja e os nobres que estavam na batalha perdiam miseravelmente para as tropas de Hakuro e Ranga, que estavam obviamente do lado do Yom. Em seguida, agora Diablo lutaria contra os poucos cruzados que estavam com o rei, e obviamente ele destrói eles com extrema facilidade, até que finalmente apareceram os peixes grandes por trás de uma grande conspiração envolvendo o rei, que eram, é claro, o clero dos 7 dias. A primeira coisa que eles tentaram é matar os repórteres para acabar com evidências, mas o Diablo os protege prontamente, dizendo que em troca da proteção dele, ele quer que eles escrevam tudo o que eles estão vendo e como que Edward e, claro, a igreja estavam conspirando de maneira suja e feia. E assim começaria uma luta entre eles e o Diablo, mas não foi uma luta porque foi unilateral, o Diablo acabou com eles instantaneamente, deixando claro a diferença de força. E então, com tudo isso feito, Diablo não apenas derrotou os líderes da facção nobre, como também os seus apoiadores, e tudo isso de uma vez só. E claro, tudo aconteceu na frente dos repórteres, que estavam anotando e escrevendo tudo o que acontecia. Então nesse ponto, ele não venceu apenas a batalha de força, como também a de poder e a pública, manchando a reputação dos seus inimigos e, claro, aumentando a sua própria. Por outro lado, em troca de salvar a vida do rei Edward, que não merecia salvação, Diablo o força a declarar que Yom é a pessoa certa para liderar este país, e ele anunciaria o Yom como o próximo rei imediatamente, onde esse não apenas é o nascimento de um novo rei, como o nascimento de um novo rei campeão, um novo rei heróico, assim como o rei Gazel de Dwargon. Depois disso, como sabemos, Yom se tornará um novo rei e mudará o nome de sua nação para Fármenas, anunciando uma nova era neste país. E embora publicamente eles sejam aliados de Tempest e Rimuru tenha perdoado a dívida de Farmos para com Fármenas, na verdade Yom é secretamente um subordinado do Rimuru e claro, Fármenas é secretamente um vassalo de Tempest, não tem pra onde correr. Fármenas agora pertence a Tempest de um jeito ou de outro. Mas, em suma, foi assim que Diablo literalmente destruiu Farmos, acabou com seus nobres, acabou com seus altos escalões e reformulou todo o país, que agora mudou de cara, de nome e, claro, afiliação. Como eu disse, muitas coisas aqui eu cortei, algumas porque eram muita repetição que não importavam e outras porque são spoilers bem grandes, tipo quem eram os apoiadores de Farmos. Eu falei sobre o clero dos 7 dias, mas não entrei muito fundo no assunto e nem falei sobre os outros apoiadores deles, porque isso é um grande spoiler que não é necessário para esse vídeo. Então, obviamente, se você leu o mangá ou a light novel, você vai sentir que algumas coisas aqui estavam faltando, mas o ponto principal, que é o Diablo derrubando o país, está aqui inteiro, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou de tudo isso, claro, o quão badass foi o Diablo e se você gostou ou não desse desenvolvimento. Deixa o gostei também e, claro, se inscreva no canal para me apoiar e ajudar o meu conteúdo, porque você sabe que o seu like e a sua inscrição são o que me ajuda a postar vídeo todos os dias e, claro, a manter o meu trabalho. Então deixa o like, se inscreve e me apoie. Agora eu fui.